Feliz sábado. Ih, tô com fome. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Eu queria te convidar a ficar em pé. Primeira coisa, vou pedir 3 coisas. Uma, que todos fiquem em pé. Isso, acho que agora chegou o microfone. Segunda coisa, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado. Diga feliz sábado, olá, tudo bem com você? Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte. Fala, olá, o meu nome é Sara, prazer, o seu nome é? Terceira coisa, nós estamos na casa de Deus todo sábado para sentirmos o calor humano. E isso também tem a ver com eu compartilhar o meu lugar com uma pessoa do meu lado. Então eu gostaria de convidar. Essa igreja está muito grande para o tanto de pessoas que nós temos aqui hoje. E eu queria de coração, eu sei que às vezes incomoda esse pedido, mas eu queria te desafiar, principalmente o pessoal que está mais distante, a se aproximar mais, para a gente poder sentir esse calor humano juntos e, consequentemente, o calor do Espírito Santo. Então, eu te convido, você que está mais ao fundo, se puder, venha mais à frente, para a gente conseguir se ver melhor, se olhar melhor e cantarmos juntos. Desculpe o pedido, gente, eu sei que às vezes você gosta de se esconder, mas casa de Deus é comunhão e é calor. E nós vamos cantar agora sobre esse Deus que faz tudo, o Deus do impossível. Então, se você chegou aqui um pouquinho desanimado, que a sua tristeza se levante, se retire a partir deste momento, porque agora é o momento de nós adorarmos ao nosso Deus. E Ele é grande e Ele é poderoso, independente se o dia está bom ou ruim. E nós vamos declarar sobre isso agora. Sejam todos muito bem-vindos aqui à sua casa. Fiquem à vontade. Se quiser levantar as suas mãos, levante. Se quiser ficar de joelhos, fique. Deixe o seu coração te conduzir a uma adoração real e sincera com Deus. Amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Mas Ele veio. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Eu queria te ouvir cantar. Não há nada. Não, 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 não. Nada melhor que meu Deus. Melhor não há nada. Nada melhor não há nada. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada.
sobre o Deus que pode todas as coisas. Ele que tem poder para salvar, restaurar, transformar. Apenas abre o teu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mudar, vamos para a glória do Senhor Jesus. Posso mudar, vamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas E tem poder para salvar. Declare isso se você crê. Ele tem poder pra sempre. Jesus a morte venceu, venceu, ele venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação.
A gente voltou de viagem recentemente. E eu não sei quantas donas de casa nós temos aqui neste lugar hoje. Mas eu sou uma delas. E nesse retorno, as coisas ficaram uma desordem. E faz quase 2 semanas que nós voltamos. E quinta-feira foi o dia que finalmente eu falei, acho que organizei. Mas quando eu olho para outro lado, eu percebo que tem outras coisas para organizar. E ontem eu estava refletindo um pouco sobre isso. Que a nossa vida cristã é como uma casa. Nunca está pronto. Nunca está zerado. Sempre tem alguma coisa para fazer. E quando você pensa que está tudo certo, alguma coisa se quebra e aí a gente precisa fazer alguma reforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje. E eu falei com pessoas no decorrer dessa semana. Algumas que estavam com o coração extremamente gratos porque Deus havia acabado de realizar milagres. Pessoas que estavam com o coração repleto de alegria porque Deus havia dito sim para uma doença, para uma cura de uma doença. Eu falei com pessoas essa semana que estão atravessando pelo divórcio. E eu sei que nessa manhã eu tenho pessoas aqui que talvez estejam se lamentando por uma perda de um emprego. Talvez porque o seu relacionamento acabou. Talvez esteja falando com pessoas que estejam felizes e realizadas nessa manhã. Mas eu queria te lembrar que a graça da vida cristã é a caminhada. É o processo. Jesus, quando ele viveu aqui, ele veio preparar as pessoas. Ele veio nos preparar. E o preparo é uma constância. Então nunca se sente ou se deixe na tua cama pensando, agora está tudo certo. Não está tudo certo. Essa vida é um eterno subir e descer. Mas eu quero dizer para você que está aqui em cima hoje, agradeça a Deus pelas vitórias. E eu quero dizer para você que está no vale hoje, agradeça a Deus porque Ele é um Deus que mesmo nos vales, Ele segura a tua mão e te acompanha. Peça para que Deus sonde o teu coração, sonde a sua mente. Nessa manhã eu gostaria de orar por você que está passando por processos que talvez nesse momento não sejam tão compreensíveis. Mas eu quero te convidar a ter fé. E se nessa manhã você está aqui, é porque Deus quer te lembrar que Ele está do teu lado. Se você está feliz, Ele está aí com você. A bondade dEle se manifestou na tua vida. Se você está triste, Ele está aí com você, porque a misericórdia dEle está sendo demonstrada na tua vida. Porque se você está aqui nessa manhã, é porque Ele está te sustentando e Ele te trouxe até aqui. Talvez só para ouvir isso. E se tudo que fizermos aqui nessa manhã não fizer sentido para você, eu gostaria que você guardasse pelo menos uma coisa. Nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos o Deus do impossível. E mais do que isso, nós temos um Deus que te enxerga. E mesmo que hoje você olhe para a tua vida e não perceba, não se sinta percebido por pessoas, não fique triste por isso. Porque mais importante do que qualquer pessoa que está aqui hoje é termos a presença de Deus aqui e a certeza de que o seu coração está sendo visto, que o seu coração está sendo moldado e a sua casa está em construção, a sua casa está em reforma, a sua casa está passando por uma faxina. E talvez nesses momentos de faxina vire tudo uma bagunça, a gente tem que tirar tudo do lugar para fazer uma limpeza, muitas vezes difícil, mas que depois aquele cheirinho de limpeza e de casa pronta é o sopro do Espírito Santo dizendo, tá vendo? Eu estive com você ontem, eu estou com você hoje e eu estarei com você amanhã. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos, que eu quero orar por você. Querido Deus, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus e o Senhor é o único que sabe o nome de cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor é o único que sabe do coração de cada um que está aqui, Pai. Senhor, nós temos o Espírito Santo e que bom que o Senhor nos deixou o Espírito Santo. E nesse momento, Espírito Santo, eu gostaria de te pedir que o Senhor manifestasse a tua presença no coração e na vida de cada um dos que estão aqui, Pai. Aos cansados, dê força, dê ânimo, dê alívio e dê a certeza de que o Senhor está caminhando com ele ou com ela. Aos felizes, dê ainda mais sentimento de gratidão, mas que
a nossa alegria não seja pautada pelas nossas conquistas pessoais, porque nada daquilo que a gente tem ou pode vem de nós, vem de Ti. E nessa manhã nós queremos reconhecer a Tua soberania sobre a nossa vida. Mas de modo especial, eu gostaria de te pedir que o Senhor acalentasse, acolhesse os corações que entraram aqui nessa igreja hoje buscando consolo, buscando conforto. Senhor, a nossa casa está aberta para o Senhor entrar, para o Senhor limpar. E se tiver que fazer uma bagunça, faça uma bagunça, porque a gente sabe que aquela bagunça que é feita com a Tua permissão é a melhor de todas, porque no fim dela só vai reinar a paz. E é essa paz que eu desejo e que eu oro nessa manhã para cada coração que está aqui hoje, Senhor. Que cada um se sinta visto, se sinta amado, que o Seu Espírito sopre no ouvido de cada um aqui hoje. Ei, eu tô te vendo, ei, eu tô te ouvindo. Ei, parece que tá tudo escuro, não, mas existe uma luz e essa luz sou eu. E você só precisa permitir que a minha luz seja vista em você. Então tire essa luz debaixo da cama e coloque ela em cima da mesa, Senhor. Para que essa luz resplandeça no nosso coração e depois através de nós. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém. Feliz sábado, igreja. Podem se assentar. Que bom que você está aqui. A Sara falou um pouco sobre a beleza do cotidiano, a beleza da rotina, a beleza do processo. Que bom que sua caminhada tem te trazido até a nossa casa. O cotidiano, ele é formado por uma série de coisas, por acontecimentos, notícias. E, como eu disse, que bom que você está aqui, que bom que de alguma forma a Central tem feito parte da sua rotina, feito parte da sua caminhada. Falando em cotidiano, eu queria compartilhar uma notícia com vocês dessa semana, uma notícia quente que aconteceu. E essa notícia está em Apocalipse 19, versículo 1. Depois da queda de Babilônia, no capítulo 18, o apóstolo João escreve no capítulo 19: Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Isso aqui é notícia para você, é novidade? Isso aqui tem feito parte do seu cotidiano, parte do seu dia a dia? Assim, você vem na Central, você frequenta aqui, tem sido legal, e o louvor e tudo, mas o quanto que Apocalipse 19:1, que a salvação e o poder estão na mão de Deus, tem feito de fato parte do seu dia a dia. Quando a gente se aproxima dos momentos das ofertas, a gente fala muito sobre cotidiano, sobre momentos ruins, momentos difíceis, ou então momentos de bênção. Eu queria te convidar nesse momento para que esse sonho do céu, da volta de Jesus, da salvação de Apocalipse 19 faça parte da sua rotina. A gente, como cristãos, a gente tem um sonho por um novo céu e uma nova terra. É isso que Deus promete a cada um de nós. A gente sonha com as ruas de ouro, com o louvor nos braços de Jesus, com os abraços, com a companhia dos anjos. Mas isso não é só um sonho, isso é parte da nossa realidade. Por meio dos olhos da fé, a gente pode viver isso hoje aqui. O céu é algo construído por Deus, quando viveremos a perfeição, a ausência do pecado, mas um pedacinho, um gostinho desse céu você pode sentir hoje aqui nessa tarde. Você sabe por quê? Porque Jesus está aqui no meio de nós. E se Jesus está no meio de nós, pelos olhos da fé, você pode hoje, nessa tarde, olhar nos olhos do Pai e ter um encontro com Ele, e fazer a sua adoração, fazer a sua oferta em encontro com Ele. A gente é tomado pelas notícias, pelo acontecimento, pelo cotidiano, e a Sara falou bem sobre a importância da caminhada. Que a sua caminhada seja com Jesus, que o seu sonho maior de todos seja estar no céu com Jesus, mas que você se lembre, Jesus também está aqui. Agora, no momento das nossas ofertas, no momento da nossa adoração, a gente tem algumas formas de fazer isso aqui na Central. Você pode adorar através dos QR Codes que estão à sua frente. A gente tem também a nossa chave Pix, as informações bancárias vocês conseguem ver ali na frente. E a gente leva muito a sério aqui na comunidade a questão do direcionamento do seu recurso. Então, assim que você fizer sua adoração, é importante que você envie um comprovante com o direcionamento da sua oferta
ou no nosso e-mail, ou no nosso WhatsApp, que também está ali na tela. Ou então, caso você queira dar à igreja, à tesouraria da igreja, a autonomia de dar o correto direcionamento para a sua oferta, basta você colocar 0,7 centavos ao final da sua adoração. Sabe por que eu fiz esse convite? De você ter um encontro com Jesus agora nessa tarde, nesse momento de adoração, e você talvez antecipar aquilo que vai ser um gosto do céu, porque não há outra forma de adorar, não há outra forma de ofertar se não for em encontro ao nosso Criador. Não há outra forma de você doar os seus recursos, seja tempo, seja dinheiro, seja a energia que você tem colocado nesse lugar, de frequentar aqui com a gente. Nada vai fazer sentido, o louvor não vai fazer sentido, o pastor não vai fazer sentido, a orquestra, a programação, a luz, nada faz sentido se hoje a gente não tiver um encontro com Cristo. Então, nesse momento de adoração, reforço o convite. Sente esse gostinho do céu. Olhe pelos olhos da fé, nos olhos de Cristo, e faça uma adoração, uma entrega em contato com Ele. Um feliz sábado para vocês. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma hoje, levante-se e declare com toda a sua força: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe,
Obrigado, Rodrigo. Quantos aqui acreditam que Ele é o teu pastor e que através dele nada te faltará? Se Ele não deixa faltar nada para os pássaros, quem dirá para você? Ele te ama e Ele te aceita. A igreja pode estralar o dedo aqui comigo assim, ó. Consegue? Tem barulho na ponta do dedo? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar. Minha jornada continuará com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar. Minha jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar. Minha jornada continuar com Ele, com Ele, Com Ele. com Ele, Mais uma vez. com Ele. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus eu
todo louvor. Aquele que veio, aquele que morreu, mas que está vivo, para honra e glória, intercedendo por nós, cuidando de nós, e que logo, muito logo, a gente vai ver Ele face a face. E que lindo que vai ser esse dia, porque onde a glória do Senhor está, só a alegria, só a descanso, só a paz. Toda honra a Ti, Senhor. Deus, damos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos honra, glória e força ao Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos honra. Obrigado porque em Cristo seremos glorificados. Mas até que esse dia chegue, a gente está recebendo força do Senhor. Aquilo que reportamos a Ti, o Senhor devolve a nós, e por isso nós somos gratos. Obrigado pela Tua casa. Esse local nós nos sentimos seguros para adorar, e reconhecendo também que o Senhor ouve a nossa adoração. Aqui, na condição de Teus filhos, a melhor coisa que pode nos chamar, nós queremos pedir a Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra. Cantamos, fomos edificados, nos elevamos ao céu e aos pés do Senhor. Mas agora, a gente queria Te ouvir, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, calar a nossa mente, para entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Boa tarde e bom sábado, que bom que você está com a gente aqui. Espero que você tenha tido uma boa semana. A gente está conversando sobre teofanias. O que é uma teofania? Eu tenho dito e repetido que teofania é a manifestação visível de Deus. Eu ouvi uma frase na semana passada que fez todo sentido. A teofania nos tempos bíblicos é essa aparição de Deus, esse momento em que Deus resolve aparecer e transtorna e transforma a vida de pessoas. Mas para nós, em nosso contexto, as teofanias de Deus, elas se materializam
nas muitas situações do nosso cotidiano. E a frase que eu ouvi foi que Deus se manifesta, Deus opera nas impossibilidades. Eu tenho clamado a Deus para viver mais teofanias na minha vida. É bem verdade que isso não é muito recorrente. É uma aqui, outra ali, uma neste ano, alguns anos depois. Mas em todo tempo, Deus se manifesta em pequenas teofanias no nosso cotidiano. Eu tenho pedido a Deus que se manifeste mais vezes na minha vida e espero que também esse seja o seu desejo. Teofania. Os autores bíblicos, os personagens bíblicos que viveram, experimentaram a teofania, eles ouviam uma frase muito comum. Deus aparecia e dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito comum essa expressão. A gente conversou um pouquinho sobre Jacó. Jacó ainda está ressoando na minha própria experiência. E eu tenho agora estudado um pouquinho sobre Isaac. Mas eu decidi falar hoje sobre Abraão, o avô. Onde tudo começou, em quem tudo começou? Abraão. Esse personagem tão emblemático, tão singular no texto bíblico, e que a Bíblia gasta um pouquinho de tempo para falar a respeito dele. Quem foi Abraão? A gente conhece Abraão como pai da fé. E é muito comum, quando a gente ouve um sermão sobre Abraão, a gente quase que aplaude Abraão porque ele realmente é extraordinário. Abraão está na galeria dos heróis da fé. E por isso, a gente às vezes reporta Abraão como um ser quase inalcançável, alguém inatingível. Mas veja, Abraão só se tornou quem ele se tornou porque houve um processo de santificação que Cristo foi trabalhando gradualmente na vida dele, de tal forma que ele se tornou o pai da fé, porque Cristo deu a ele fé e condições de experimentar essa relação com Deus. Então tudo que há de bom em mim, em você e em Abraão, vem de Deus. Então eu quero que você olhe para Abraão, e às vezes algumas pessoas não gostam um pouco disso, que você olhe para Abraão como um ser, como um personagem, como eu e você. Gente como a gente. Abraão, sim, ele tem muita coisa da qual pode ser louvado e glorificado, mas ele também tem algumas questões que ressoam em nossa própria experiência. Tem sido gostoso fazer essa série sobre teofanias, porque tanto eu quanto o pastor André, a gente tem mergulhado nas histórias da Bíblia, e a gente tem percebido que as histórias da Bíblia, elas tocam a nossa experiência. E hoje eu quero falar sobre Abraão, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Só para te dar uma informação, de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25, o protagonista é Abraão. São 13 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos milhares de anos de história, da criação à Torre de Babel. Mas nestes 13 capítulos, que cobrem 25 anos, nós temos somente Abraão como protagonista. E no texto bíblico vai dizer, capítulo 12, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tem alguma coisa nesse pedido de Deus a Abraão que de alguma forma precisa ressoar em nós. Esse pedido que Deus fez a Abraão não é um pedido comum e não é algo simples. Inclusive no hebraico está dizendo assim: Abraão, vai por ti mesmo. Abraão tinha todo o direito de exercer a sua própria liberdade enquanto seguia o que Deus estava pedindo que ele seguisse. Mas era necessário que Abraão saísse de sua terra e de sua parentela, por algumas razões, talvez a principal. Tanto a sua terra quanto a sua parentela influenciavam demais a cosmovisão de Abraão. Abraão cresceu num lar e ele obteve deste lar os traumas oriundos deste lar. Ele obteve deste lar uma visão sobre a vida, uma visão sobre Deus,
Ur dos Caldeus, de onde Abraão sai, era um local recheado de paganismo e idolatria. E agora Deus entra na história de Abraão, se manifesta na vida de Abraão, para mostrar a ele uma relação única, particular, não mais influenciada pela relação que ele viveu com os pais dele. Porque naturalmente, Abraão tinha alguma coisa sobre Deus, algum insight, alguma ideia, e estas visões sobre Deus ele obteve da sua própria família. Mas Deus precisava ressignificar a história de Abraão, e para isso era necessário que Abraão saísse do seu lugar, saísse de sua cidade, saísse do seu emprego, saísse talvez da sua igreja, para que a partir daí Deus começasse a construir algo único e particular com Abraão. E Deus traz uma motivação para Abraão sair, porque não é fácil, não é simples sair do seu lugar, onde você está estabelecido. Abraão não tem um filho. Naquela cultura, o primogênito era aquele que dava sequência, a origem, à história da família. Então, se você não tem um filho, a sua vida acaba ali, a sua história é interrompida, porque você não tem como dar continuidade a isso. Ter um filho, ter um primogênito era símbolo de honra, de glória, e Abraão não tem esse filho. Ok, então Abraão, eu vou propor a você que você saia de sua casa e eu vou dar a você um filho. Vou dar a você terra é importante naquele contexto também, e vou dar a você descendência, um filho. Há alguns anos atrás, eu estava numa livraria e tinha uma cesta de livros que estavam vendendo, livros com preço mais em conta. Eu vi um deles chamado Deuses Falsos, Timothy Keller. Eu geralmente compro o livro pelo título. Me chamou a atenção, vou pegar este livro. Peguei e li as primeiras páginas. Me chamou a atenção uma frase, uma pergunta. Falei, vale a pena ler este livro por causa dessa pergunta. A pergunta era, Abraão saiu da sua terra porque ele estava obedecendo a Deus ou porque ele queria um filho? Abraão estava obedecendo a Deus porque ele queria ganhar algo de Deus, uma recompensa de Deus, ou porque ele amava a Deus? Eu acho que ele saiu de sua terra porque ele realmente queria um filho, ele queria encontrar em Deus aquilo que Deus poderia lhe proporcionar. Por isso, Abraão vivia nesse primeiro momento uma relação idólatra. Você olha para o ídolo oferece algo para você. Então Deus diz, Abraão, saia e eu vou oferecer a você um filho. Deus se materializa no nosso contexto, na nossa cultura, para se comunicar conosco. Então Abraão não tem um filho, mas ele deseja muito ter um filho por essas razões que coloquei. Se ele não tem um filho, e é o desejo dele ter um filho, ele vai encontrar substitutos para suprir essa ausência filial. Alguns desses substitutos, Ismael. Ismael é filho dele, filho de sangue, filho da carne, mas não é o filho da promessa. Deus prometeu que daria um filho a Abraão por meio de Sara, não por meio de Agar. Então Ismael não é bem assim o que Deus prometeu que iria fazer. E a relação de Abraão com Deus, ela vai se pautando em cima desta promessa, deste desejo. Todas as reclamações que Abraão faz é em torno deste pedido. O Senhor prometeu, mas o Senhor não está cumprindo. Já estou aqui há 10 anos e o Senhor não cumpriu com a sua palavra. Por que Deus fez Abraão esperar tanto tempo? A gente fala assim, espere em Deus. Espere em Deus. O que é esperar em Deus? O que significa esperar em Deus? Esperar em Deus é quando você não tem mais absolutamente nada o que fazer e você simplesmente descansa. É um tipo de fé passiva. Você já fez tudo o que podia ser feito, mas nada aconteceu. Então eu descanso na mão de Deus, no agir de Deus, na condução de Deus. Se Deus tivesse dado a Abraão um filho naquele momento, assim que ele saiu, Sara engravidou. A alegria dele não seria tão intensa quanto se ele esperasse 10 anos, 15 anos. Quando você espera 10 anos por alguma coisa, quando você espera muito tempo por algo, quando você recebe, a alegria é enorme. Porque durante esse período, você não acredita mais que Ele vai dar isso para você, você não quer que isso pode ser possível, você começa a pensar, isso não vai dar certo. E o tempo passa, o tempo corre, transcorre, e finalmente você recebe a bênção. E o texto diz que Sara ficou tão alegre, em tanto regozijo, que ela compartilhou a sua história.
Então, ela se alegrou e outras pessoas se alegraram com ela. Então, Deus faz Abraão esperar. E enquanto Deus faz Abraão esperar, ele vai encontrando substitutos. E Deus diz para ele: não, Abraão, eu tenho um plano melhor para você. O que eu tenho para você é muito melhor do que você imagina. O meu pensamento é outro, a minha ideia é outra. Abraão coloca Eliezer como seu substituto do seu filho, o servo que nasceu de sua casa. E Abraão coloca também Ló, seu sobrinho. E é com Ló que Abraão vive uma relação disfuncional. É com Ló que Abraão vive um relacionamento complicado. Veja, Abraão tem uma ausência de filhos. Deus prometeu a ele que daria um filho, mas Deus não disse como seria isso. O tempo vai passando e a promessa que Deus fez vai se esvaziando. Ele já não crê mais que isso pode ser possível porque a idade está avançada. Então ele começa a colocar alguns substitutos, entre eles Ló, com quem ele desenvolve uma relação disfuncional. Quem é Ló? A gente sabe alguma coisa a respeito de Ló. Mas Ló era o chamado parente problemático. Sabe aquele parente que todo mundo tem? Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a mãe problemática, pode ser o pai problemático. Geralmente essa pessoa, o parente problemático, é chamado a ovelha negra da família. É aquela pessoa que no almoço de sábado, todo mundo comenta: puxa, você viu que agora, o que o tio agora fez? Você viu o que o avô fez dessa vez? É a ovelha negra da família. É aquela pessoa que sempre pede dinheiro emprestado, sempre se envolve em problemas, sempre toma decisões erradas. É o parente que sempre dá trabalho. É o parente que inclusive a gente pede inúmeras vezes pedido de oração aqui na igreja. É o parente que geralmente todo mundo tem. Todo mundo tem um parente corintiano, sempre. Brincadeira, gente. Ou flamenguista, né? O Ló não é um camarada mau, ruim. O Ló só é tolo. Ele só faz besteira na vida. Ele é esse cara. Ele não é ruim. Ele só é tolo. Ele toma decisões erradas que prejudicam a ele e a sua família. E Abraão precisa escolher como é que ele vai se relacionar com Ló. Porque Abraão pode dizer assim, eu posso me relacionar com ele, mas é um relacionamento tóxico. Eu posso não me relacionar com ele e vou me afastar. Mas eu posso me relacionar com ele. Mas se eu me relacionar com ele, isso vai custar muito para mim. Porque esse relacionamento é um relacionamento de mão única. Abraão sempre se sacrifica, sempre doa, sempre entrega, sempre empresta. Mas da parte de Ló sempre abusa, sempre exige, sempre reclama, sempre critica. Ló, de alguma forma, é sempre o beneficiado nessa relação. Não é Abraão. Abraão é sempre prejudicado e Ló é beneficiado. E a gente vive uma série de relações assim. Algumas pessoas, em condições normais, não traumatizadas, tendo vivido uma história saudável com os seus pais, essas pessoas não vão buscar relacionamentos assim. E se porventura, por alguma razão, ela está vivendo um relacionamento assim, ela vai fazer terapia, ela vai buscar apoio, ela vai buscar um grupo de ajuda para tentar se desvencilhar desse tipo de pessoa. Ela ganha força, ela restaura suas defesas e ela diz: não quero mais, para mim já chega, para mim já deu. Mas e se essa pessoa que exige muito de você, que puxa muito de você, e se essa pessoa for a sua família? For o seu pai, que mesmo você sendo adulto, ainda cobra de você. Ou a sua mãe, que mesmo você sendo já pai, ou você sendo mãe, a sua mãe ainda cobra muito de você, ainda exige muito de você, ainda quer gerenciar a sua vida. Como é que eu faço para lidar com uma pessoa da minha família, que eu não posso me desvencilhar, que eu não posso me separar? Como é que eu faço para gerenciar essa pessoa, esse relacionamento? Provavelmente, o pai de Ló havia falecido. E Abraão é o parente do sexo masculino
mais próximo. Talvez o pai de Ló fosse irmão de Abraão, ele faleceu ou ele está distante, e Abraão pensa assim: eu tenho que cuidar desse meu sobrinho. Será que tem mesmo? Ele já é um adulto, ele já pode tomar as suas próprias decisões, ele pode construir a sua própria história. Será que você realmente precisa cuidar dele? E essa dependência emocional de Abraão, porque ele quer um filho, mas ele não tem um filho, mas ele tem um sobrinho. Então ele liga para esse sobrinho com bastante frequência, ele compra presentes caros para esse sobrinho com muita frequência. Para esse sobrinho, ele quer sempre saber se está tudo certo, ele protege, ele banca esse sobrinho. Porque aquele sobrinho é o filho que ele não teve. Então Abraão assume algumas responsabilidades que não lhe cabem. Porque para Abraão, ele precisa salvar aquele sobrinho, ele precisa cuidar do sobrinho, ele precisa acudir, socorrer o sobrinho. Mas não, Abraão, essas responsabilidades não cabem, não pertencem a você. Do lado de Ló também busca uma referência paterna. Seu pai está distante, então ele busca alguém que possa suprir essa ausência do pai. Ele precisa de um propósito, ele precisa de liderança, e Abraão é chamado por Deus para viver um propósito novo de vida. Ok, então eu vou. Tio, posso ir com você? Eu não tenho razão para viver aqui, não tem sentido de estar aqui neste lugar, deixa eu ir com você? Ok, até aí tudo bem. Mas Ló vai colocando toda a sua identidade, toda a sua personalidade em cima de uma pessoa. De tal forma que Ló passa a depender da conexão de Abraão com Deus. A relação que Abraão tem com Deus é uma relação única, que Deus está construindo com ele. Ló vê essa relação. O tio ora, o tio vai à igreja, o tio é um homem de oração, é um homem correto. Então, a relação de Ló com Deus é uma relação residual. É um resíduo que ele obtém da relação que Abraão tem com Deus. Mas veja, o Deus de Abraão também é o Deus de Ló. E Deus também quer construir com Ló uma relação. Mas Ló está tão aficionado no tio, está tão concentrado na relação que o tio tem com Deus, que ele crê que viver com Deus é daquele jeito. Não, Ló. Você tem uma outra personalidade, você tem um outro perfil, e Deus vai usar você, vai construir uma história com você, não necessariamente igual do seu pai, igual do seu tio, igual do seu avô, porque é uma relação única que Ele quer construir conosco. Então Ló não desenvolve uma história própria com Deus, ele caminha porque Abraão caminha, ele crê porque Abraão crê, ele é abençoado porque anda com um homem abençoado. Em algum momento ele precisa dizer: para mim já deu, eu preciso construir a minha própria história, o meu próprio caminho. Mas não, o que ele faz é se apoiar na bênção divina para garantir, através de Abraão, sucesso material, prosperidade espiritual, segurança emocional. É o que ele busca. O cenário começa a se mudar entre ele e Ló, Abraão e Ló, no capítulo 13. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13. Eu vou até o 25, brincadeira. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Verso 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Então você tem Ló e Abraão, tio e sobrinho. Deus está construindo uma relação com Abraão. E Ló vem na esteira. Abraão é muito abençoado por Deus. E Ló, por causa de Abraão, também é muito abençoado por Deus. Então, Abraão enriquece e Ló também enriquece. Mas a terra não pode sustentar a riqueza de ambos.
Então eles começam a enfrentar prosperidade material, que leva a uma escassez de espaço e que por sua vez traz como consequência um litígio entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Para evitar que essa briga entre os pastores chegue até nós, vamos nos separar? Abraão propõe, vamos nos separar. Mas em outras palavras, o que Abraão propõe aqui são limites. Ele estabelece com seu sobrinho limites. Por quê? Porque você precisa também estabelecer limites até mesmo com a sua própria família. Se você quer viver um relacionamento saudável com a sua família, seja o membro que for, você também precisa estabelecer limites. Abraão diz, vamos nos separar, tecla SAP, vamos estabelecer limites entre eu e você. E o que são limites? O que são limites? Limites são fronteiras imaginárias. São linhas que circundam cada indivíduo. Limites que nós estabelecemos para garantir a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso autorrespeito. E se esses limites são violados, a gente fica desconfortável. Uma situação que me causa estranheza. A gente estabelece esses limites, mas se eles forem violados, nos causam desconforto. Exemplos, limites externos. Limites externos são limites físicos. Eu não gostei muito desse toque. Eu acho que esse abraço ele não caiu bem. Achei estranho. Limites externos são limites físicos. Meu filho tem 4 anos. Às vezes eu tenho vontade de pegar ele, de abraçar, de beijar ele. Para. Limite dele. Não gosta, não quer. Limite externo. Limite interno é o limite que ressoa em nossa própria mente. Eu não quero que você saiba tudo a meu respeito. Sobre as minhas finanças, sobre a minha relação com a minha esposa, sobre a minha relação com os meus pais. Eu não quero que você saiba sobre isso. Então, se eu falar para você, eu estou dando a você condições de entrar nos meus limites. Mas se eu não falar, eu não quero que você toque nesse assunto. Limites internos. Se os nossos limites estão funcionando, estão calibrados, eu posso dizer com muita facilidade, eu sei o que é problema meu e sei o que não é da minha conta. Reconheço o que é e o que não é minha responsabilidade. Você pode pedir para mim, mas eu não vou fazer porque isso não é minha responsabilidade. Isso não é procrastinação, não é preguiça, mas eu reconheço que isso é problema meu, e isso não é da minha conta. Isso é minha responsabilidade, isso não é minha responsabilidade. É a capacidade, é a maturidade de dizer não. Mas por quê? Não tem porquê, porque eu disse não. E para mim basta. Se para você não basta, faça terapia. Quando os meus limites estão calibrados, eu sou consciente do que é e do que não é confortável ou seguro para mim. Eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você me toque desse jeito. Eu não quero que você me olhe desse jeito, porque eu não gosto. Me incomoda. Mas não tem nada a ver, sim, mas me incomoda. Voltando para Abraão e Ló, Abraão propõe que eles se separem, estabeleçam limites. Essa é a minha terra, essa é a sua terra. Meus animais, seus animais. Minha família, sua família. O que Abraão está fazendo aqui é dizer para Ló quais eram os limites dele, Abraão, e quais eram os limites dele, Ló. Veja, nós somos os maiores responsáveis em comunicar às outras pessoas de uma forma suave, gentil, porém firme, quais são os nossos limites. Recai sobre nós essa responsabilidade. O outro não tem como saber quais são os seus limites. Os deles são estes, mas não quer dizer que são iguais aos seus. Então você tem que dizer o que te incomoda, o que não está legal. É preciso falar. Mas a gente tem dificuldade de falar e de reconhecer, porque a vida inteira não respeitaram os nossos limites. Volto para o meu menino, que está aqui. Às vezes ele vai chegar no local e outras pessoas estão ali. O que eu como pai quero que ele faça? Ou melhor, o que eu como pai quero que as pessoas pensem no meu filho?
Nossa, que menino simpático, que menino inteligente, que menino educado. Então eu, como pai, vou dizer o que para ele? Filho, cumprimenta as pessoas. Dá um sorriso para as pessoas. E ele diz o quê? Não quero. Ou ele só abaixa a cabeça, balança, não quero. Ok, esse é o limite dele. Eu não posso ultrapassar esse limite, porque ele, como criança, vai crescer aprendendo que podem ultrapassar os meus limites. Quando eu digo que eu não quero, e mesmo assim me obrigam a fazer, então estão ultrapassando os meus limites. Qualquer pessoa que ultrapassar esses limites, eu vou entender que é normal. Esses dias atrás, eu fui até o quarto dele, ele disse assim: papai, eu quero ficar sozinho aqui no meu quarto. Eu pensei assim, mas você tem quantos anos? 4? Tá, mas não entendi, mas aceitei. Ok, então eu vou sair do seu quarto. Fica sozinho no seu quarto. Limites. Ele está comunicando quais são os limites dele. Hoje nós somos adultos. Não somos mais crianças. E não podemos esperar que os outros respeitem os nossos limites se o outro não foi informado qual é o seu limite. É necessário estabelecer limites. Externos e internos. Mas, mais do que isso, é necessário informar os outros sobre os seus limites. Quando Abraão impôs limites sobre ele e Ló, entre ele e Ló, melhor dizendo, Abraão estava dando o primeiro passo para criar em Ló responsabilidade e autonomia. Esse menino que se apoiava sempre no pai, e aí o pai faleceu e agora se apoia no tio. Esse menino que não tem condições de virar uma chave de ferramenta, uma chave de fenda. Esse menino que não sabe nada da vida, precisa crescer, precisa avançar, precisa tomar decisões. E quando Abraão estabelece um limite, ele está dizendo: agora, a partir de agora, você é responsável, você é autônomo para tomar suas próprias decisões. Abraão foi sábio ao entender que um momento de litígio temporário, curto, entre ele e Ló. Olha, vamos separar? Ah, mas por que separar? É tão doloroso separar, é tão ruim separar. Mas assim, se a gente não se separar agora, se a gente não colocar um ponto final aqui, nesse conflito virtual que a gente está vivendo entre os nossos pastores, esse conflito vai se prolongar e uma hora vai chegar na gente. E a nossa relação vai ficar complicada. Então Abraão entendeu que um litígio temporário era melhor do que um conflito contínuo. Isso fez com que a paz se estabelecesse por meio da separação. Não é o melhor do ponto de vista divino, mas em alguns casos, em virtude da condição que o pecado nos impôs, às vezes esse talvez seja um caminho difícil. Eu conto para você, para ilustrar essa ideia toda, a história de uma mulher chamada Zélia. Eu não sei o sobrenome dela, mas ela contou de forma pública este relato, está gravado no YouTube, e eu transmito para você. A Zélia, era ela e a filha. O marido faleceu, só ela e a filha. Então você imagina que tipo de relação mãe e filha às vezes podem viver. Você sabe disso. Acontece que a filha, ao não conseguir ressignificar suas próprias dores, ela entrou para as drogas, tornou-se dependente química. E conforme o tempo ia passando, esse vício ia tomando novas formas e novas evoluções. A tal ponto que esta filha, além de chegar muito tarde em casa, numa condição deplorável, ela também começava a subtrair algumas coisas de casa para poder vender droga. Para poder comprar droga. Um dia, a mãe resolveu entrar num processo de terapia. Fez terapia, participou de grupos de apoio. A mãe foi ganhando forças para tomar uma decisão em relação à filha. A mãe ama a filha, ama demais. E ela vê a filha naquelas condições e pensa assim: o que eu faço para poder salvar a minha filha? Não sei o que eu faço. A mãe entende que é necessário estabelecer um limite entre ela e a filha, porque a filha está ultrapassando os limites da mãe. Um dia, a mãe tranca a porta. A filha chega em casa tarde, bate na porta e diz: mamãe, deixa eu entrar. Filha, você só vai entrar nesta casa quando você procurar tratamento. Mas mamãe, está frio aqui fora, eu não tenho onde ficar, eu não tenho onde dormir. Minha filha, você voltará para esta casa quando você buscar tratamento.
depois de algum tempo discutindo, uma de um lado, outra do outro, porta fechada, a filha vai embora. E a mãe escorrega na porta da sala e chora copiosamente, porque a filha estava indo embora e a mãe sabe que talvez ela nunca mais vai ver a filha. Ela pode ser estuprada, ela pode ser morta, ela pode sumir no mundo. Mas a mãe entende que naquele momento era necessário estabelecer um limite. Ouçam-me. Eu não estou usando essa história como um exemplo para você fazer igual. Quem deve ditar isso é você. Não eu, não a Zélia, não a história. O ponto aqui é que a mãe entendeu que aquele era o limite dela. E ela faria aquilo para informar a filha sobre qual era o seu limite. O ponto aqui é você estabelecer limites. Mas é você quem deve dizer como esses limites serão estabelecidos. Gênesis 13. Capítulo 13, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Abraão deu a Ló a prerrogativa de escolher. Olhe para a terra toda e escolha. Se você escolher este lado, eu vou para este. E Ló, esse menino, esse jovem, apoiado o tempo todo no tio, decide primariamente sendo orientado por aquilo que ele vê e pelo materialismo. Ele olha para aquelas campinas e pensa assim: é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. O dependente emocional, quando forçado à autonomia, frequentemente escolhe o caminho mais fácil, de menor resistência e que oferece recompensa mais rápida. Porque esse dependente esteve sempre apoiado no tio, sempre apoiado no pai. Ele sempre recebe de mão beijada. Então, naturalmente, ele vai buscar o caminho de menor resistência e o caminho que oferece uma recompensa mais rápida. Ló foi para Sodoma. Marcou o início de sua derrocada moral. Abraão ficou em Canaã, fiel ao seu chamado e ao seu propósito de vida. Abraão em Canaã, Ló em Sodoma. Mas agora vai acontecer algo na história. Ló está vivendo em Sodoma, belo e bonito, tranquilo e calmo, desfrutando a vida. Mas os contextos geopolíticos da época movem os ventos de tal maneira que acontece algo que ninguém via. Capítulo 14 de Gênesis, vira a página da sua Bíblia. A guerra dos 4 reis contra 5. Quedorlaomer, um rei daquele tempo, nome estranho e esquisito, ele subjuga 5 nações, 5 territórios. Quedorlaomer, além de subjugar, ele também ocupa estes territórios durante 12 anos. No 13º ano, estes 5 territórios resolvem se rebelar, deixam de pagar impostos. O Quedorlaomer, então, no 14º ano, um ano de negociações, reúne 3 aliados. Agora você tem 4 reis ou 4 exércitos para lutar com 5 reis, 5 exércitos. Os 4 exércitos vencem os 5 exércitos. Mas dentre esses 5 exércitos, você tem o exército de Sodoma, o território de Sodoma. E o território de Sodoma é assolado.
os habitantes de Sodoma são levados cativos, reféns. E entre estes está quem? Ló, que vive em Sodoma. Quando Abraão sabe sobre isso, ele reúne seu pequeno exército de 318 homens e vai até estes 4 exércitos para poder retirar o seu sobrinho Ló de lá. Obviamente que a gente teve uma intervenção de Deus aí. Porque 4 exércitos vencem 5 exércitos. E 300 homens vencem esses 4 exércitos. Então há uma intervenção de Deus. Deus intervém para ajudar Abraão a vencer essa batalha. No entanto, a ação de Abraão levanta alguns questionamentos. Porque a ação dele impediu que Ló se responsabilizasse pelas consequências da sua escolha. Foi Ló quem escolheu ir para Sodoma. Foi Ló quem se motivou a estar em Sodoma, a viver em Sodoma, a desfrutar de Sodoma. Abraão disse: você escolha. E Ló escolheu. Então Abraão não tem nada a ver com a escolha de Ló. Você que se vire. Você que dê conta das coisas que você faz. Mas Abraão, ao resgatar Ló, impede que Ló se responsabilize pelas consequências da sua escolha. Em outras palavras, Abraão limpou a bagunça de Ló. Quanta gente já limpou as nossas bagunças, não é? Quanta gente some, quanta informação desaparece. Meu pai está aqui. Quanta bagunça já limpou da minha vida, na escola. Poucas, né, pai? 1 ou 2. Quanta gente já limpou as nossas bagunças. A ação de Abraão mudou Ló? Mudou Ló? Não. Porque Ló voltou para Sodoma. Ele foi resgatado por causa de Sodoma, mas ele volta para Sodoma. Espera aí, você acabou de terminar esse relacionamento, você acabou de se frustrar com esse relacionamento, você vai voltar para ele. Ligou para você, você vai. Você acabou de se reabilitar da bebida, você vai voltar a beber. Você vai voltar a frequentar o bar. Sério isso? Quantas e quantas vezes, assim como Ló, nós voltamos a hábitos e padrões muito ruins. Saímos de uma encrenca, voltamos para outra. O resgate de Ló, por meio de Abraão, reforçou em Ló a crença de que uma rede de segurança sempre vai estar pronta para atenuar as repercussões e as consequências das escolhas erradas de Ló. Tá tranquilo, meu tio vai resolver. Meu tio Abraão vai lidar com isso aqui, fica tranquilo, tá tudo certo. Logo, logo ele vem aqui para me pegar. E aqui vem a pergunta, partindo para o final. Ouça essa parte, vai fazer sentido o que nós conversamos até aqui. Abraão estava certo ou estava errado em limpar a bagunça de Ló? Com base no que eu falei, Abraão estava certo ou errado em limpar a bagunça de Ló? Ló voltou para Sodoma. Capítulo 18 de Gênesis, Deus aparece para destruir Sodoma. E o que Abraão faz? Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir mesmo assim? Não, se houver 50, não destruo. Tá, e se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E se houver 10? Se houver 10 justos, eu não destruo por amor a estes justos. Mas não havia 10. Nem mesmo Ló era um justo, porque ele já se mesclou a Sodoma. Ele é tirado dali, não pela sua retidão moral, não pela sua justiça. Ele é tirado dali porque Abraão intercede por ele. E isso desenvolve uma ideia ao longo da Bíblia de que a salvação é sempre por intervenção. Eu não me salvo, eu sou salvo. Somente através de uma intervenção divina eu posso me salvar. Somente através disso. No entanto, mais uma vez, pela segunda ou terceira, ou sabe lá quantas vezes, a Bíblia não fala, mas pela segunda vez registrada,
Abraão limpa a bagunça de Ló. E então, Abraão estava certo ou errado em limpar a bagunça de Ló? O que vocês acham? Do ponto de vista moral, se Abraão tivesse dito: Ló, você escolheu, você deve arcar com as consequências das suas escolhas. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Porque você precisa ser responsável, ser autônomo em relação ao que você faz. Se Abraão tivesse dito isso, eu não iria julgá-lo. Não iria dizer que ele é insensível, não iria dizer que ele é ruim, não iria dizer que ele estava sendo injusto. Não iria dizer por quê? Porque Abraão está usando da liberdade que Deus deu a ele, Abraão está usando da autonomia que Deus deu a ele, está ensinando este caminho para Ló. Então, ok, mas do ponto de vista espiritual, Abraão, ao limpar a bagunça de Ló, estava correto. Porque exercer misericórdia nunca é um erro. Exercer misericórdia para qualquer pessoa, em qualquer situação e circunstância, nunca é um erro. Sim, você tem uma informação, não ajude isso, não ajude este, não faça desta maneira, porque se você fizer, vão se apoiar em você. Ok, você pode sim obter e defender ideias como estas. No entanto, se uma outra pessoa exercer misericórdia nunca é errado, nunca é um erro. Você pode ser do tipo de pessoa que acredita que as outras pessoas precisam ser responsáveis. Ok, está tudo bem. Ou você pode ser do tipo de pessoa que não suporta ver ninguém sofrendo e vai lá e limpa a bagunça da pessoa. Ok também. Porque a misericórdia exercida nunca é um erro. E se for errar, que seja pelo lado da misericórdia. Se tiver que errar, que seja pelo lado da misericórdia. E eu penso que Deus transita entre esses dois polos. Eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo, mas eu também faço misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia nunca é um erro, e ela é grande, mesmo no julgamento. Assim, enquanto Gênesis 13 nos mostra a face de um Deus que está dizendo: filho, vai, seja responsável, desenvolva a sua individualidade, eu vou estar com você, crie o seu próprio caminho, faça as suas próprias escolhas, vá, seja autônomo, seja responsável, seja adultecido. Por outro lado, Gênesis 14 e 18 nos mostra a disposição de um Deus que quer nos resgatar, que quer limpar as nossas bagunças e que quer mostrar a sua misericórdia. Eu termino contando uma história, a história do Evangelho, porque essa história de Abraão é um fragmento de uma grande história, a história de Jesus. O mundo em que vivemos é Sodoma, e nós somos como Ló vivendo em Sodoma. Tomamos decisões ruins, nos envolvemos com problemas, somos feitos cativos na guerra espiritual em que estamos. Na condição de Ló, nós precisamos de um Abraão que nos resgate. E esse Abraão é Cristo Jesus. Esse Abraão é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que muito em breve, aquele que é maior que Abraão, vai reunir não somente um conjunto de 300 mil homens, mas uma multidão infinita de anjos. Ele vai mobilizar um exército celestial para nos libertar de Sodoma e dos reis deste mundo e de tudo o que nos aprisiona. Ele virá, o Rei vem vindo, como nós cantamos. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, se você é o parente correto, você vem à igreja, você entrega o seu dízimo, você come bem. Se você é o parente correto, você se vê assim,
Sim, você não tem obrigação, não tem responsabilidade para com aquele parente que toma decisões erradas. É ele quem toma as decisões erradas. A culpa é dele. Foi ele quem escolheu esta vida. Mas se você é esse parente, e sendo possível, tendo oportunidade, estenda a misericórdia a este parente. Limpe a bagunça dele, se você achar necessário. Talvez você não consiga, porque você está ferido, porque você não concorda, porque você acha que não deve ser assim. Tudo bem, está tudo certo. Mas se for possível, e se houver oportunidade, estenda a misericórdia a essa pessoa. Agora, se você é o parente problemático, nunca se esqueça, saciar na abundante, na constante misericórdia. Ló estava colhendo sim o resultado das suas ações, mas Deus não o abandonou, porque pela providência de Deus, uma pessoa escapou, foi até Abraão, contou a ele, Abraão reuniu seu exército, resgatou Ló. A providência de Deus estava guiando os fatos para que Ló, mesmo no erro, mesmo colhendo consequências das suas escolhas, Deus não o abandonou e Deus o trouxe de volta. Da mesma forma, Deus é misericordioso conosco. Talvez você esteja colhendo o resultado das suas ações. Você estava no lugar errado, você se envolveu com gente errada, você se aliou àquilo que você não devia, você cometeu as decisões erradas e você está pagando por isso. Deus não te abandona. Deus não te abandona e Ele vai levantar ajuda de algum lugar, sabe Deus de onde, mas Ele vai prover ajuda. Então confesse suas faltas, confesse seus pecados, confesse os seus erros. Diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Deus em que ponto você errou. Diga para Deus como tudo isso começou. Abra seu coração para Ele, quebrante-se diante dEle, porque o Deus que guia a história e os fatos, Ele vai trazer socorro e libertação de algum lugar. Ele já nos enviou seu Filho para nos libertar do poder de Sodoma. E muito em breve esse mesmo Filho virá para nos libertar da presença de Sodoma. Ele nos enviará seu Filho para nos dar libertação. Se você é o parente problemático, peça perdão. Mas se você é o parente saudável, estenda a misericórdia. Não há erro nisso. Pelo contrário, a bênção para aquele que a recebe. Que Deus te ajude a viver essa experiência hoje e sempre. E a entender que a bondade de Deus, por mais longe que estejamos, é capaz de nos alcançar, porque a bondade do Senhor nos persegue todos os dias. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode ficar em pé? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Senhor Deus, obrigado pela tua bondade. É ela que nos sustenta. Obrigado porque a tua bondade não é como de nenhum ser humano. Obrigado porque a tua bondade nos alcança, principalmente nos momentos mais difíceis. Obrigado pelo teu perdão, pela restauração e pela reabilitação que o Espírito concede a nós. O Senhor conhece as nossas dores, sabe quais são as nossas fraquezas, e nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor continue a fazer uma obra na nossa vida. Que a tua bondade nos persiga e nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te entrego tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem.